eu despertei pela manhã e me veio esta palavra que eu vou pregar a você. Já tem alguns dias que eu tenho meditado nela. E infelizmente há uma incredulidade instalada, dentro dos corações de muitos cristãos, de muitas pessoas que, ao invés de guardarem a palavra, o amor verdadeiro ao único Senhor Jesus, Salvador, eles acabam infelizmente tendo como um homem, como um Senhor de suas vidas, que amam mais a um pastor, a uma igreja, que tem uma fé tão grande nas pessoas e acabam muitas vezes esquecendo do abençoador que é Jesus Cristo. Eu sempre vejo o missionário R.R. Soares, este que por sua vez é líder deste ministério, usado por Deus como apóstolo desse ministério, que começou esse trabalho, mas ele mesmo fala, quando vocês me chamam de R.R. Soares, que é abreviando Romildo Ribeiro Soares, ele sempre diz assim: você não tem que buscar o RR, você tem que, se RR fosse bom, seria acerte. Mas ele sempre brinca dessa maneira para as pessoas não terem fé no missionário, não terem fé no pastor. Nesses períodos que nós vemos que as pessoas querem tomar a glória de Deus para si, elas acabam até, infelizmente, roubando a cena. Elas querem ser melhor do que Jesus. E pensando hoje, algumas modinhas, porque essas modas elas vão pegando de acordo com o tempo, vai passando, é igual moda de roupa, Aí você vai vendo, por exemplo, eu vou me atualizar na moda, e você vai ver o pessoal na passarela na moda, você fala, meu Deus, esse tipo de roupa que está sendo passado aí agora na passarela é a moda que as pessoas vão andar? Eu não acredito que vai ter gente andando com uns tipos de roupa desse. E é a moda, tem gente que gosta daquela coisa da moda. Então vai ter muito cristão que segue a moda, que segue as coisas que estão acontecendo. E no período que Jesus Cristo veio, os judeus, eles simplesmente desprezavam Jesus porque davam muito mais crédito, eles davam muito mais credibilidade a Moisés por conta da lei, por conta de toda a história, o Mar Vermelho, o período de deserto, a lei, os ensinamentos que Moisés trazia, as tábuas do testemunho. Moisés foi um grande homem de Deus. Mas infelizmente tem pessoas que estão dividindo a glória de Deus com qualquer outra coisa. Tem gente que divide a glória de Deus com a Maria, com o João, com o Pedro. Tem gente que gosta, pastor, olha, se eu pegasse uma toalha daquele suor do pastor, meu Deus do céu, que bênção que seria a minha vida. Entenda o que eu vou lhe dizer para você. Enquanto você dá mais crédito ao homem, mais crédito às pessoas, você nunca vai ser pleno em Deus. Você nunca vai ter Jesus de verdade no seu coração. Por isso eu digo para muitas pessoas, você ainda precisa crescer, você precisa colocar sua fé em Cristo. A Bíblia fala que nós temos que receber as nossas autoridades com respeito, temos que acatar as autoridades que estão colocadas sobre nós. Obedecer a palavra, obedecer principalmente a Deus, obedecer um pastor segundo os ensinamentos da palavra, até porque se um pastor não prega a palavra, se é um pastor que ensina aquilo que não está escrito, que traz a glória para si mesmo, eu posso, eu faço, eu consigo, pula fora que isso não é de Jesus. Por isso Jesus disse, virão muitas pessoas pregando, dizendo inclusive, eu sou o Cristo. Se eu sou de Deus, tem que acontecer isso, mas espera aí, puxa vida, será que nós estamos então tentando ser maiores do que Cristo? É o que muitas pessoas estão fazendo. Tem gente que, se ela não for para Israel, por exemplo, ela não se completa, ela não diz que não é de Deus. Se eu não for lá em Roma e dar um beijo na mão daquela pessoa que está a autoridade máxima da religião da qual é participante, se eu não for lá e, nossa, ao santo fulano, ao santo ciclano, nós temos Jesus Cristo. E aqui em Hebreus 3, nós vemos que os judeus, embora muitos judeus já haviam se convertido, muitos judeus já estavam caminhando com Jesus, pregando Jesus Cristo. O escritor de Hebreus, não se sabe quem descreveu Hebreus com exatidão, mas pela leitura nós percebemos que é muito parecido a maneira de escrever, a maneira de falar, como o próprio Paulo.
E diz assim a partir do versículo 1 de capítulo 3 de Hebreus: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, ele que é o quê? Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O sumo sacerdote é o líder dos sacerdotes, é o sumo, aquele que está à frente. Aí diz, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como um servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, o que nós entendemos aqui? Moisés foi um grande homem de Deus, anunciador das boas palavras do Senhor. Ele anunciava a vontade de Deus. Ele anunciava a palavra de Deus, inclusive Moisés, a Bíblia fala que Deus sepultou Moisés. Moisés era alguém diferenciado. Só que o que está acontecendo com a igreja dessa época? Irmãos, nós temos que olhar para Jesus, ele que é sumo sacerdote, ele está acima de Moisés. Ele está acima de Arão, ele está acima de Ur, está acima de Miriam, ele está acima destes. Ele está acima de Abraão, acima de todos. A Bíblia fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso a Bíblia fala, o Moisés edificou, construiu, trabalhou, batalhou muito, inclusive, em momentos que nós fizemos uma pequena busca, por exemplo, no Velho Testamento, nos 5 livros do início do Pentateuco, você vai ver que batalha foi para Moisés. Moisés foi o pastor que teve a maior igreja que já existiu nessa terra, foi o pastor Moisés, com mais de 3 milhões de pessoas no deserto. E tudo que o povo precisava, Moisés ia até Deus, e Deus então trazia os recursos, Moisés abria a boca ao Senhor, o Senhor avisava a Moisés, Moisés avise o povo que eles vão comer hoje vai ter pão para eles, maná descia do céu. Quando tinha sede, ele clamava a Deus e Deus falava, Moisés, fale para o povo que agora eles vão tomar água. Sempre Deus falava a Moisés. Agora, o que está escrito aqui é, Jesus, ele não se edificou, a Bíblia fala que ele construiu tudo. Tudo que existe foi feito pelo Senhor. Jesus Cristo estava sendo visto como um profeta, como um grande homem que realizava milagres, como alguém que é como um homem comum, e quando nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. O Cristo Jesus que veio encarnado, ele é o próprio Deus. E então estes judeus, por sua vez, estavam nesse período, eles já estavam desprezando a grandeza de Jesus. E assim fazem hoje. Assim fazem hoje. Você vê, por exemplo, né, esses pregadores renovados, né, que você vê, por exemplo, que estão sempre trazendo ali, não, pastor, eu prego descalço porque eu revelo, e tem até uma pessoa que fala, não, emagrece, você começa a emagrecer, quem dera, né, se fosse assim, né? Todo mundo está todo mundo fininho, só por causa de uma oração, e não é assim que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. E as pessoas estão atrás dessas profecias furadas, dessas coisas que mexem com a alma das pessoas, que mexem com o emocional das pessoas. E as pessoas estão atrás disso. E infelizmente amam. A gente vai evangelizar. Recentemente, agora, no final do mês passado, no mês de setembro, nós fomos para um grande evangelismo na praça central da cidade de Pato Branco. E uma dessas pessoas, algumas pessoas são assim, no evangelismo, oi, tudo bem, eu posso fazer uma oração por você, e quando a gente vai, não, eu já sou da igreja do pastor tal.
ela já identifica que o pastor dela é o dono daquela igreja. Nós muitas vezes estamos tão aquém do Evangelho, mas tão longe das palavras de Jesus, que nós nem sequer podemos dizer que somos religiosos. Nem religioso a gente pode dizer que é, porque pelo menos há algumas pessoas que ainda têm uma certa sensibilidade em entender, né, que a igreja de Cristo precisa sim ser tido um entendimento. A Bíblia chega a nos ensinar que a igreja é a mãe, né, aquela que trata, que cuida, que vai cuidar da ovelhinha perdida, que tem um pastor, que levanta ali um rebanho, que cuida do rebanho de Cristo, não do rebanho dele. Tem pessoas que criam o rebanho para si mesmo. E veja que a maior dificuldade que nós vemos nesse tempo é que as pessoas, elas querem isso. Onde alguém abre as escrituras, ensina, mostra, fala e principalmente a pregação verdadeira, pensando em Cristo, pensando em João Batista, pensando em o apóstolo Paulo, quando você abre as escrituras, eles não passavam a mão na cabeça de ninguém. Quando a pregação, ela trata do pecado, não adianta eu te dar uma profecia, eu profetizo sobre a tua vida isso, isso e aquilo, se você não sair do que está errado e não deixar as práticas que impedem Deus de abençoar a sua vida, eu posso profetizar dia e noite, noite e dia, e nada vai mudar. Mas as pessoas estão atrás da profecia, estão atrás da bênção. É um dito, né, como um clichê, mas é uma grande verdade. As pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem aquilo que Jesus tem para dar, mas não querem Jesus. É mais ou menos assim, me dá o que é meu e eu vou embora, tipo o filho pródigo. Eu quero a parte que me cabe, a cura, libertação, prosperidade, saúde. Eu quero tudo que é bom. Mas o que diz respeito à minha vida, ao meu cuidado da minha vida, ao que diz respeito ao meu coração, ao que diz respeito aos meus pecados, não, é isso aí eu resolvo. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. Eu não preciso que ninguém me ensine, porque eu sei cuidar da minha vida sozinho. Assim é a pessoa que deixa o seu coração aprisionado aos homens. Veja que o escritor de Hebreus declara: Moisés foi grande homem de Deus. Nós não estamos deixando de crer que pastores, apóstolos, missionários, pessoas são usadas por Deus e realmente se consagram, buscam a Deus para trazer uma boa palavra, para ensinar o povo. Mas eles não são Deus, o pastor não é um Deus. O pastor, ele tem a simples missão de ensinar o Evangelho. Agora, em tudo isso, quantos são os incrédulos? Você vê pessoas, por exemplo, gente, que saem, muitas vezes, a fé é bonito. Quando a gente vê pessoas com fé, que ela crê, por exemplo, o missionário marca uma reunião, uma grande reunião, por exemplo, como muitas vezes nós vimos no Vale do Angabaú, né? Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que vão com o propósito não de adorar ao homem, mas vamos lá participar desse culto. Nesse dia vai ter milagres, Deus vai operar, vai usar essa pessoa para trazer uma palavra e na oração da fé o milagre chega. Mas tem pessoas que, não, eu preciso ver o missionário, eu preciso ver o pastor Jefferson. Se o pastor Jefferson, se ele puder fazer, irmão, nós não temos autoridade. Se Jesus Cristo não estiver em nossas vidas, nada acontece. Somos homens. Aí você vai ver, por exemplo, a pessoa, né, agora desce do altar, desce, que nem é altar, né? É um palco. Desce do palco e passa assim, olha para a pessoa começa a chorar, aquilo ali é tudo emocional. Isso ali é tudo emocional. Você vai ver alguém, não, porque aqui na nossa igreja nós não pedimos dízimo, nós não pedimos oferta, é o contrário, aqui a gente manda para vocês, né? Aqui a gente dá recurso para vocês. Peraí, mas como que essa pessoa está pregando na TV? Como é que essa pessoa está anunciando a palavra? Tudo tem um custo. Para manter a tua casa não tem custo? Você não tem que pagar impostos dela, você não tem que pagar, você que talvez teve que financiar para ter uma casa. Você não tem que pagar, tudo tem custo. Como é que a pessoa anuncia? Não, aqui a gente não pede dízimo, aqui a gente não pede oferta, sendo que Jesus instalou muito claramente, Jesus disse isso.
Ele fala, não negue o amor, não negue as coisas principais, ame o seu próximo. Mas ele diz, não negue, faça, devolva o dízimo, entregue as suas ofertas para manter a casa de Deus. Aí a pessoa fala, não, aqui a gente não pede dízimo, aqui nossa igreja não é assim. Mas como que mantém esse lugar? Como é que paga? O pastor vive de vento? Como é que paga a água? Como é que paga a luz? Como é que paga o aluguel daquele local? Como é que faz, pastor? Por isso que as pessoas tentam fazer o quê? Para poder falar mal de outras pessoas que escutam e leem o Evangelho, que lê conforme está descrito, porque a leitura bíblica, você não precisa conjecturar nada, você não precisa analisar nada diferente, você só precisa ler e interpretar o que está escrito, é só o que está escrito, não precisa eu mudar nada. Só que as pessoas querem fazer o quê? A minha igreja é melhor. Eu quero ser melhor. Porque eu sou o pastor, eu cuido de gente. O que Jesus está sendo para nós? Olhando para a sua vida hoje, pare agora e pense na sua vida cristã, na sua caminhada de fé. Em que qualificação você tem colocado, aliás, que posição você tem colocado Jesus? Jesus tem sido para você, qual posição da tua vida Jesus está? Onde Jesus está na sua vida? Porque você vê que há muitas pessoas incrédulas. Aí diz a palavra, versículo 7 agora diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Sabe o que eu consigo compreender, gente, para ser mais claro assim? Gente, quando você escuta o Espírito Santo, você entende que é de Deus. Você sabe quando é Deus falando. Você entende que é o Senhor falando com você. Ah, pastor, mas a minha religião não permite. Deixa a tua religião de lado e veja o que o Espírito Santo, quando você está ouvindo a pregação, o Espírito Santo fala com você. Você entende exatamente a voz. Ah, pastor, eu preciso de uma revelação. Quer revelação maior do que uma pregação expositiva, uma pregação verdadeira? Quer mais algo tão profundo do que o próprio Evangelho? Amado irmão, amada irmã, a leitura dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se você fizer uma leitura corrida, assim, uma leitura extensa, como se você lesse um livro qualquer, só a leitura vai te agregar uma fé tremenda. Se você estudar capítulo por capítulo, se você estudar cada parábola, você vai ver quão rico é o Evangelho. Ele é autoexplicativo, ele vai te mostrar o amor de Jesus. Ele diz que nós temos que ser, o Paulo falou, nós temos que ser imitadores de Cristo. Agora, embora saibamos disso, tem ainda pessoas que elas sabem que isso não é certo. Ai, pastor, eu queria tanto poder dar um beijo na mão do Papa, dar um beijo na mão do pastor, dar um beijo na mão. Ai, meu Deus, se eu pudesse tocar só no pé do pastor, já seria curado. Misericórdia. Misericórdia. Pessoas transformando um comedor de arroz e feijão em Jesus Cristo. Transformando um homem que pode ser muito usado por Deus. Não estou aqui dizendo que isso seja incoerente. Tem pessoas sim que vão ser muito usadas por Deus, e louvado seja Deus por usar os homens, por usar as pessoas para fazer a obra dele. Mas a fé não deve ser posta aos homens. Por isso, quando o Espírito Santo fala com você, eu me lembro de uma senhora na igreja que ela disse: pastor, eu era de uma igreja tradicional brasileira, e eu passei por uma crise muito difícil na minha vida, de saúde. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias na minha casa. Todos os dias eu lia o Novo Testamento. E comecei a estudar, como ela dizia, eu comecei a comer a Bíblia. Todo dia eu me alimentava na palavra. Até o dia que ela falou assim: essa religião que eu frequento, que eu participo, não está aqui nas entrelinhas e nos ensinamentos, nos evangelhos, tudo isso aqui que eu estou aprendendo, Jesus não está nessas práticas. Jesus não está, por exemplo, você vê Jesus orando pelos discípulos, ensinando a nossa maneira de interceder. Você vê, por exemplo, quando Jesus esteve com Pedro, ele falou: Pedro, essa noite eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Porque o diabo queria cirandar você como trigo. Agora,
tem gente que está orando para o Santo Pedro. Ô Pedro, me responde. O Pedro não vai te responder. O Pedro é um homem que foi usado por Deus. Louvado seja Deus pela vida de Pedro, mas quem opera tudo em todos é Cristo. É Jesus. Ele é o intermediador, é Ele que nos leva a Deus. Sem Jesus ninguém será salvo. Se você não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode passar 50 anos dentro de um local onde você diz buscar a Cristo, mas você está muito mais cheio do homem do que de Cristo. Jesus talvez você não conhece muito, mas a maneira de conduzir as coisas ali no local onde você participa, você sabe tudo. Você sabe tudo de cor salteado que fala daquele homem, daquela mulher. Não, porque eu gosto de ouvir. Nossa, essa criança que prega. Puxa, mas a criança ela não tem nem eloquência para trazer entendimento sobre Jesus. A pessoa está lá, a criança está pregando a palavra. Cuidado com isso, cuidado. Para você não perder a referência. Nossa referência é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Aí diz o versículo de número 8, não endureçais o vosso coração. Quando você ouve a palavra de Cristo, quando você ouve o Evangelho, você não pode continuar enrijecido, você não pode continuar achando que, não, mas pastor, é que a minha família é tradicional, se descobrirem que eu sou de Jesus, se descobrirem que eu não acendo mais vela, se descobrirem que eu não bato mais os meus atabaques, se descobrirem isso, pastor, é capaz que me deserdem, que deserdem você, mas que você seja salvo, que você esteja junto de Cristo. Que Ele esteja em sua vida, porque Ele está em você. Quando? Quando você dá ouvidos à voz de Deus, quando você não endurece o seu coração. Por fim, onde, ele está falando do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O que acontece? Jesus, ele veio para nos trazer esse entendimento de que muitas pessoas estavam seguindo tudo que os homens faziam, mas não seguiam os caminhos da palavra, não obedeciam a Deus. Então, quando nós entendemos que lá no deserto, eles viram maravilhas, chegou um dia que eles pediram, olha, nós queríamos até voltar lá para o Egito, porque nós estamos cansados de comer o maná. Quem não queria ser alimentado, dias atrás eu até escutava uma mensagem, o próprio missionário pregava e falava assim, o maná tinha todos os nutrientes possíveis. Tudo que você imaginar que o corpo do ser humano precisava, o maná tinha tudo. Tudo estava no maná. Ah, pastor, mas enjoa o maná, né? Eles enjoaram do pão do céu. Enjoaram da bênção de Deus. Tem gente que está enjoada de Jesus. Aí quando o pastor prega a verdade, fala onde mexe, cutuca na ferida, a pessoa vai querer sair mesmo, procurar um lugar onde Jesus não vai anunciar, onde Jesus não fala com ela o pecado que ela comete, não aborda o que ela está fazendo. Por isso você vai ver pessoas que vão ver milagres tremendos, mas não vão querer andar no caminho de Jesus. Pessoas que vão ver um dia que eles pediram comida, que eles pediram carne, o Senhor disse por Moisés, vocês querem carne? Vocês vão comer carne até pelo nariz agora. Veio codorna para tudo que é lado, irmão. Vocês querem carne? Então comam carne. Tem pessoas que ela despreza a Deus. Elas não querem o que Deus tem para elas. Elas querem o que agradam a si mesmas. Mas elas não querem saber o que agrada a Deus. E por não quererem saber o que agrada a Deus, muitas pessoas se desviam, se perdem, né? Vão levando a vida, como diz um dito, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí você vem comigo aqui, lá no versículo de número 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deus não quis esse povo porque eles, infelizmente, não aceitaram a palavra. Todos que tiveram a liberdade, e pense que quantas pessoas se arrependeram dos seus pecados, até batizadas foram, mas saíram de um tipo de idolatria para ter outro tipo de idolatria, só diferente, só com uma máscara. Aí você veja, porque diz lá, antes exortai-vos, né, o 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Não se aparte, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje.
A pregação que vem de Cristo traz exortação para você, traz um sentimento de mudança para você. É hoje. Ai, eu vou ver quando Deus deixa eu mudar. Não, é agora. Não há tempo. Aí ele diz, para que nenhum de vós endureça-se pelo engano do pecado. Tem gente que o pecado dela endureceu ela. Ela está achando que... O que é endurecer-se pelo pecado? Eu cometo algo, eu faço algo que eu sei que Deus não se agrada. Mas porque eu não mudo, eu não consigo tirar esse pecado da minha vida, aí então eu começo a achar que esse pecado é algo que não é pecado. Eu começo já a achar que o pecado que eu cometo é algo que não é pecado diante de Deus. Aí então eu me endureço de maneira tal que eu começo a achar, eu começo a permitir que o pecado seja maior que Cristo. Não, Deus não vai. Você está ouvindo essa onda, né? Ai, porque Deus é amor. Ai, porque Deus... Eu não imagino um Deus que manda alguém para o inferno. Então você nunca leu a Bíblia. Você nunca abriu sua Bíblia. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Leia os evangelhos. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Ah, pastor, mas como assim? Ele sempre testificava. O reino dos céus é semelhante. Sempre nas suas parábolas. Ele sempre demonstrou que o inferno ele não foi feito para mim, para você. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Agora, eu sempre brinco assim, o homem vai para lá porque é metido. Não era para ninguém ir para lá. Só deveríamos ser obedientes. Por fim, eu termino aqui. Porque nos tornamos participantes de Cristo e retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Só vamos conseguir alcançar a salvação se começarmos com Jesus e terminarmos com Jesus. É Jesus. Enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque havendo a alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com que se indignou por 40 anos. Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Quer dizer, não foi todos. Isso aqui não é o caso de todos, mas aqueles que se levantaram contra Deus caíram. É a pergunta que eu faço para você. Você vai hoje se levantar contra Deus? Por fim, ele diz no 18... E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Só os desobedientes não entraram na terra prometida. Só o desobediente, o que não quer sair do pecado, que vai viver uma vida longe de Deus. Essa pessoa que não vai alcançar graça. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Enquanto você não crê nas sagradas escrituras, na palavra de Deus, você não tem a salvação garantida em sua vida. Por isso eu digo para você, você pode estar muito tempo buscando a Deus, entre aspas, em tudo, nas coisas. Você pode amar o templo. Olha, a minha igreja é a maior da cidade, a minha igreja é a mais bonita. Ó, aqui eu tenho o pastor que tem 5 graduações, que tem isso, que tem aquilo. Conhecer a palavra é maravilhoso. Mas você ama mais as pessoas do que a Deus. O Espírito Santo fala, você endurece o coração. Você escuta algo sobre que você tem que praticar, que você tem que, urgente, hoje mudar. Aí não, é melhor, eu acho que essa palavra não é para mim, é para alguém, menos para mim. Então tome cuidado para que a incredulidade não domine você, tá bom?